Seguramente você já ouviu falar do profeta Ageu e possivelmente você já leu o livro dele na Bíblia algumas vezes. Você aprendeu bastante coisa importante com esse livro? Nesse vídeo nós vamos falar coisas importantes para a nossa vida espiritual que vai fazer a diferença no seu dia a dia. Meu nome é Tânia Raposo e te convido a ficar comigo até o final. O profeta Ageu é tido como um profeta menor pelos teólogos, mas não pelo seu nível de importância, mas sim pela quantidade de profecias que ele profetizou. No período de 4 meses, foram aproximadamente 4 profecias. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico? O profeta Ageu, ele é um profeta do exílio. Nós estamos falando aí de um povo de Israel sendo exilado pelo Império Medo-Persa, do rei Dario. O Império Medo-Persa, ele subjugou o Império Babilônico, que foi o primeiro império que trouxe Israel como cativo. Ele subjugou o povo de Israel lá com o rei Nabucodonosor. Nós estamos falando agora de um período de 70 anos de exílio sobre o reinado do rei Dario da Pérsia. Nesse contexto, Deus levanta o profeta Ageu para ajudar o povo de Israel num momento muito importante, porque o rei Dario deu permissão para que alguns exilados retornassem para a terra israelitas. Entre eles estava o profeta Ageu e também o profeta Zacarias, que era contemporâneo. Você pode ler então na sua leitura o profeta Ageu e logo em seguida o profeta Zacarias, que você vai entender a continuidade das profecias do Senhor. Quando os primeiros exilados voltaram para a terra de Israel, eles construíram ali um altar de adoração, para que pudesse oferecer sacrifícios ao Senhor. Isso foi muito bom. A primeira atitude deles foi, então, mostrar ao Senhor que estavam se reconectando com Deus na vida religiosa, na vida de busca ao Senhor do povo de Israel de antigamente. O problema é o que aconteceu durante 18 anos. Deus permitiu que durante 18 anos Israel seguisse aí o curso de sua vida, para que ele pudesse experimentar o coração de Israel. Eu quero dizer para vocês que, infelizmente, Israel não seguiu um rumo tão bacana, porque nesses 18 anos Israel foi reconstruindo a sua vida, suas casas, suas moradas, seus comércios, o seu estilo de vida político, econômico, segundo os seus próprios conceitos, segundo aquilo que eles achavam que era melhor. E o templo do Senhor não havia sido construído, apenas aquele pequeno altar inicial de quando eles voltaram, lá no primeiro dia que o rei Dario permitiu que eles voltassem para a terra de Israel, havia sido construído. Então, nesse contexto, Deus dá a primeira profecia através do profeta Ageu, dizendo para o povo de Israel: escuta, vocês retornaram para a terra de Israel, eu permiti que vocês reconstruíssem a vida, e eu dei esse tempo para poder experimentar o coração de vocês, e vocês estão retornando aos grandes erros de Israel do passado. Se você for analisar a história de Israel, desde a saída do povo do Egito até aquele momento do primeiro exílio lá na Babilônia, primeiro ano de exilamento, Israel tinha uma história de vida de reconciliação e afastamento do Senhor, de estar debaixo da graça de Deus, do comando do Senhor e afastamento. Era uma vida constante de altos e baixos. E por vezes o Senhor enviava profetas dizendo para eles: escuta, voltem-se para mim, voltem o coração de vocês para mim, voltem uma vida comigo, me coloquem no centro da história de Israel. Por vezes o Senhor permitiu que Israel retornasse a Ele através da vida de profetas, de sacerdotes, de reis. E por vezes Israel se afastava do Senhor, adorando a outros deuses, servindo de outra forma. E essa foi a constante, foi a tônica da vida do povo de Israel, até que Deus colocou um basta, enviou eles para o exílio. Agora eles retornavam para Israel, depois de 70 anos de estarem cativos, impérios diferentes, domínios diferentes, e o erro retornou. 18 anos reconstruindo suas vidas, 18 anos buscando seus interesses, 18 anos vivendo a sua própria maneira, sem colocar o Senhor Jesus, o Senhor Deus, naquela época não era Jesus, sem colocar o Senhor Deus no centro. Deus permitiu esses 18 anos. Então levanta o profeta Ageu para chamar a atenção do povo para isso, dizendo: povo, presta atenção, vocês estão repetindo o mesmo erro, vocês estão na ilusão de poder construir uma vida sem a minha presença. Deus, vamos abrir um parênteses aqui, Deus não tem absolutamente nada contra com as conquistas, as vitórias, as realizações do ser humano. Ao contrário, isso faz parte da vida plena que Deus tem para cada um de nós. Deus não deseja que nós tenhamos uma vida de abnegação sem nenhuma conquista. Ao contrário, as conquistas de Deus para nós são inúmeras, mas são as conquistas de Deus para nós. Quando Deus está no centro, nos orientando, nos guiando, nos levando para o melhor caminho, porque na verdade Ele é o caminho. Então ele chama a atenção do povo de Israel através do profeta Ageu nas suas 4 profecias, dizendo: volte-se para o Senhor. Não recomecem a história de Israel da mesma forma
que os levou para o cativeiro, vivendo da mesma maneira que fez com que vocês ficassem como povo cativos, exilados na Babilônia e no Império Medo-Persa. Construam suas vidas debaixo da presença do Senhor, sob a orientação de Deus, como rei, como senhor, como sacerdócio. E aí o povo de Israel então ouve a palavra de Ageu e volta, recobra o sentido, o juízo e começa a construção do templo. E esse templo é o mesmo templo que Ageu diz que a glória da segunda casa, ou seja, a glória do segundo templo, será maior do que a primeira. Então, nesse momento, nós vemos a maior importância que o livro de Ageu tem, porque esse templo, construído fisicamente, num lugar físico, é uma tipificação daquilo que seria a glória em Jesus. A glória em Jesus é maior e melhor do que todas as glórias de todos os tempos e templos. Por isso, o profeta Ageu, ele profetiza sobre este templo, o segundo templo construído, tipificando a glória que há em Cristo. Trazendo para o nosso dia a dia como uma devocional, nós temos que tomar cuidado, porque nós entendemos, através da revelação do Espírito Santo, que a vida plena, a vida real, verdadeira, só pode ser vivida na sua perfeição quando Deus é o centro. Quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus. Porque Ele é onisciente, Ele sabe o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Ele sabe a melhor forma, o melhor jeito, o melhor caminho. Aliás, Ele é o caminho. Ele sabe a verdade, porque Ele é a verdade, para garantir para nós a melhor vida. Então, devocionalmente, nós podemos aprender com o livro de Ageu de que não há formas de construirmos uma vida próspera, completa, uma vida que satisfaça, sem que Jesus seja o centro. Jesus, a glória da segunda casa. Jesus, a glória de todos os tempos. Não é possível construirmos uma vida alheio à margem de Cristo. Israel teve uma segunda chance quando retornou para as terras israelitas, mesmo sendo um povo cativo da Medo-Persa. Ele demorou 18 anos para entender que, em primeiro lugar, está o reino de Deus, porque o reino de Deus é perfeito. E aí eu quero abrir um parênteses, pedir uma permissão para te abrir um parênteses, talvez alguém que não conheça muito das histórias bíblicas, alguém que tenha pouca vivência com o caráter de Deus, possa pensar, possa ter um pensamento de que Deus é megalomaníaco, de que Deus deseja adoração e serviço em tempo 100%, tempo integral, e que Ele precisa se autoafirmar na nossa servidão. Não é por aí a questão. A questão é que Deus sabe que o jeito dele, a forma dele, a maneira dele é a melhor forma possível, porque ele é Deus soberano, ele criou todas as coisas, aliás, ele é a vida. Então, quando ele diz que nós devemos construir a nossa vida, colocando-o no centro de todas as coisas, é uma fala de amor a nós, porque ele sabe que as orientações dele vão nos levar para um caminho de paz, de bênção, de alegria, tanto aqui nessa terra, uma vida plena na terra, como uma vida plena na eternidade. Então, talvez se você tem esse tipo de pensamento, eu não quero recriminar você, tudo bem. Acontece que você precisa deixar o Espírito Santo te mostrar que todas as orientações dele para nós não é porque ele precisa de algo de nós, ele é completo em si mesmo. Tanto é assim que ele deu o livre-arbítrio para que eu e você pudéssemos escolher ou vivermos segundo a orientação dele, que por ser soberano é boa, perfeita e agradável, ou vivermos à margem dela. As consequências são vividas, por exemplo, pela história de Israel. Todas as vezes que se afastaram do Senhor, tiveram consequências terríveis. Não porque Deus, como um tirano, propiciou aquelas situações acontecerem. Não. É porque o simples afastamento de Deus já acarreta situações difíceis e complicadas para cada um de nós. Então, o aviso de Ageu, tanto para Israel, que estava voltando para as terras israelitas, não se esqueçam da presença de Deus, serve para nós hoje. Não se esqueçam que vocês são o templo e que Jesus é a glória do templo. Jesus deve habitar nesse templo como centro, como a razão, a causa. Como diz o chave, o motivo e a circunstância. Jesus é o centro de todas as coisas. Não construamos a nossa vida longe dele. Quero motivar você nesse momento a orar. Se você tem construído a sua vida longe do Senhor, sabendo que Ele está ali com o seu altarzinho, que você construiu em algum momento para Ele, mas como um coadjuvante na sua história, quero te motivar a pedir perdão para o Senhor, pedir para que Ele te perdoe por essa atitude que eu tenho muitas vezes, inúmeras vezes, eu sei que você possivelmente também tem, e quero também te motivar a pedir para que você peça ao Espírito Santo ajuda, para poder recobrar o juízo como Israel recobrou 18 anos depois, e reconstruir o templo que é você, para que a glória do Senhor venha sobre você. Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, se nós simplesmente construímos um altar para o Senhor num cantinho da nossa alma e deixamos o Senhor ali como um ator coadjuvante.
Nós queremos, Senhor Deus, reconstruir o templo do nosso espírito, da forma e os moldes da Tua palavra, para que a glória de Jesus venha habitar em nós e seja, Senhor Deus, transpassada, seja, Senhor Deus, transbordante, para que outras pessoas também vejam a Tua glória e Te conheçam. Esse é o nosso pedido, Senhor. Nós pedimos perdão e pedimos a Sua ajuda para que o Senhor venha sobre nós, como deve ser. Queremos viver a nossa vida, Senhor Jesus, segundo a Tua palavra e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Bom, pessoal, é isso aí. Quero te convidar a dar já o seu joinha, se você não fez lá no começo, já faz agora. Por favor, não passa por aqui como um visitante só não, faça parte da casa, se inscreve no canal, dá uma fuçada aí, você vai ver que tem vídeo de oração, tem vídeo de devocional, tem vídeos que nós falamos sobre neurodesenvolvimento, tem bastante coisa legal aí atrelado à vontade de Deus para nossa vida. Se você puder, compartilhe esse vídeo para a gente poder alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Coisas importantes como o livro do profeta Ageu, se você prestar atenção, pouca gente fala sobre ele. E olha quanta coisa bacana o Senhor Jesus revelou para nós. Então, compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você saber quando a gente vai estar trazendo coisas novas para vocês. E eu conto com a sua colaboração para a gente fazer essa obra, tá bom? Um beijo, um abraço, um queijo com goiabada, fica com Deus, até o próximo vídeo.